Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta que ninguém faz em voz alta, mas que quase todo mundo carrega em silêncio. Se você pudesse ter muito dinheiro, você confiaria em si mesmo? Não estou perguntando se você merece. Não estou perguntando se você é capaz. Estou perguntando se você confiaria em quem você se tornaria depois que ele chegasse. Porque tem uma diferença enorme entre querer dinheiro e saber o que fazer com ele quando ele aparece. E essa diferença é exatamente onde a maioria das pessoas perde algo que não tem preço. Perde quieto, sem perceber, aos poucos. Não é a pobreza que devemos temer, mas a insaciabilidade. Sêneca, Cartas a Lucílio. Sêneca disse isso há quase 2000 anos. E ele não disse isso como filósofo distante, pregando de uma caverna. Ele disse isso como um dos homens mais ricos do Império Romano. Sêneca tinha propriedades, escravos, vinhedos, conexões políticas com o imperador. O equivalente hoje seriam mansões, empresas e um assento na mesa do poder. E mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, ele passou a vida inteira escrevendo sobre desapego. Isso não é hipocrisia. É algo muito mais raro. É sabedoria vivida dentro da contradição. Porque é fácil falar do desapego quando não se tem nada. O que é difícil, o que exige uma força silenciosa e enorme, é ter e não ser possuído pelo que se tem. Prefiro que você seja bem-sucedido e ao mesmo tempo filósofo. Se as duas coisas não podem andar juntas, que seja filósofo, seja pobre. Sêneca, Cartas a Lucílio. 7. Mas repara bem no que ele diz. Ele não está dizendo escolha a pobreza. Ele está dizendo, se tiver que escolher, escolha a clareza interior, porque o dinheiro sem clareza interior não é liberdade, é uma prisão mais confortável. E o estoicismo, especialmente o estoicismo de Sêneca, não é uma filosofia de privação. Não é sobreviver mal, negar o prazer, fingir que o dinheiro não importa. É sobre uma coisa muito mais precisa. Saber usar o que a vida te dá, sem se tornar dependente do que pode ser tirado. Os estoicos tinham um conceito para isso. Chamavam de preferíveis indiferentes. Em grego, proegmena adiaphora. A ideia é a seguinte: existem coisas que são boas ter: saúde, dinheiro, reputação, conforto, mas que não são necessárias para a virtude. Você pode preferi-las, você pode buscá-las, você pode até desfrutá-las, mas você não pode depender delas para ser quem você é, porque tudo que pode ser tirado, será tirado cedo ou tarde. E a pergunta que fica é: o que sobra de você quando isso acontece? Esse vídeo não é sobre ficar rico. Existem 1000 canais sobre isso. Esse vídeo é sobre uma pergunta mais funda, mais honesta, mais rara. Como enriquecer ou simplesmente viver num mundo onde o dinheiro existe e importa, sem perder a sua alma no processo? Como ganhar sem se tornar escravo do ganho? Como ter sem ter medo de perder? Como prosperar sem que a prosperidade reescreva quem você é? Sêneca viveu essa tensão, a enfrentou e deixou rastros. Ao longo desse vídeo, vamos seguir esses rastros juntos, não como um curso de educação financeira, não como uma palestra motivacional, mas como uma conversa lenta, honesta, do tipo que você tem de madrugada, quando o silêncio permite.
A riqueza é serva do homem sábio e senhora do tolo. Sêneca, Cartas a Lucílio. Serva ou senhora? É sempre uma das duas. Nunca as duas ao mesmo tempo. E a pergunta que esse vídeo vai te ajudar a responder com calma, sem julgamento é: na sua vida, agora, quem está servindo a quem? Fique, porque essa conversa vai fundo. Capítulo 1. O homem rico que pregava o desapego. A contradição que Sêneca nunca fugiu. Antes de falar sobre dinheiro, precisamos falar sobre um homem. Um homem que viveu uma das vidas mais contraditórias da história da filosofia. E que, por causa dessa contradição, não apesar dela, tem algo real a nos ensinar. Seu nome você já sabe: Sêneca. Mas o Sêneca que a maioria conhece é o Sêneca das citações bonitas, das frases enquadradas, do conselho sábio e distante. Esse não é o Sêneca que interessa aqui. O que interessa aqui é o outro. O Sêneca que acumulou uma fortuna equivalente a bilhões em moeda atual. O Sêneca que emprestava dinheiro a juros nas províncias romanas. O Sêneca que tinha influência direta sobre um dos imperadores mais perigosos da história, Nero. O Sêneca que foi acusado em vida de ser um hipócrita. Como você pode pregar simplicidade e viver assim? Era a pergunta que seus críticos faziam em voz alta. É a pergunta que de alguma forma ainda ecoa hoje. E a resposta de Sêneca, dada não em discurso, mas em vida, é mais honesta do que qualquer defesa que ele poderia ter feito. Você me pergunta por que, se a sabedoria é tão poderosa, muitos sábios não são ricos. Eu pergunto a você, por que os bons são frequentemente fracos? Por que os honestos são pobres? A força não vem da virtude, mas a virtude pode existir sem força. Sêneca, Cartas a Lucílio, 17. Ele não se defendeu fingindo que a riqueza não existia. Ele não construiu uma filosofia de pobreza para justificar o que não tinha. Ele tinha, e assumia ter, e dizia: isso não me define, mas também não vou fingir que não está aqui. Tem algo de muito corajoso nisso, porque é mais fácil pregar desapego quando se tem pouco. Muito mais fácil. Sêneca, no contexto do Império, Lúcio Aneu. Sêneca nasceu por volta do ano 4 a.C., em Córdoba, na Espanha, o que hoje é a Espanha. Filho de um retórico influente, foi educado em Roma desde criança, numa época em que a cidade era o centro do mundo conhecido. Estudou filosofia, oratória, direito. Tornou-se advogado, depois senador. Sua inteligência chamou atenção. E a atenção, em Roma, era uma faca de dois gumes. Sob o imperador Calígula, Sêneca quase foi executado, salvo, segundo os relatos, apenas porque Calígula acreditou que ele estava doente e morreria logo de qualquer forma. Sobreviveu. Depois, sob Cláudio, foi exilado para a Córcega por 8 anos, acusado de adultério com a sobrinha do imperador, em uma acusação que muitos historiadores consideram política. 8 anos numa ilha, afastado de Roma, afastado do poder, afastado de tudo que havia construído. E foi exatamente nesse exílio que ele começou a escrever com mais profundidade sobre o que realmente importa. Repara nessa ironia. O homem que mais escreveu sobre a impermanência das coisas externas foi forçado pela vida, não pela escolha, a perder tudo que era externo. E quando voltou, quando foi chamado de volta a Roma para ser tutor do jovem Nero, voltou diferente. Não sem ambição, não sem poder, mas com uma clareza que o exílio tinha forjado nele. Ele sabia na pele o que era ter.
sabia na pele o que era perder. E era por isso, só por isso, que ele podia falar sobre as duas coisas sem mentir. Nenhum homem é ferido pelo exílio, exceto pelo seu próprio julgamento. Julgue bem, e o exílio será indiferente. Sêneca, consolação a Élvia, sua mãe. Ele escreveu isso para a própria mãe, para consolá-la enquanto estava exilado. E não era retórica vazia, era o que ele estava tentando, com esforço real, praticar. Isso é diferente de uma citação bonita numa parede. Isso é um homem, numa ilha, sem saber se voltaria, tentando aplicar à própria vida o que acreditava ser verdade. A fortuna e a acusação. Quando voltou do exílio e entrou na órbita de Nero, a fortuna de Sêneca cresceu de forma impressionante. Ele acumulou propriedades rurais, vinhedos, casas em Roma e fora dela. Emprestava dinheiro em larga escala, inclusive em províncias distantes como a Britânia. Os números exatos variam entre os historiadores, mas a estimativa é de uma riqueza equivalente a centenas de milhões em valores modernos. E não faltou quem apontasse o dedo. O mais famoso crítico foi o Públio Suílio Rufo, um senador romano que atacou Sêneca publicamente, questionando como um filósofo que pregava simplicidade havia acumulado tanto em tão pouco tempo. A acusação era simples e devastadora. Você é um hipócrita. A resposta de Sêneca a essa crítica veio, de certa forma, nas próprias cartas, não como defesa direta, mas como posição filosófica. O argumento era o seguinte: a riqueza, para o estoico, não é nem um bem nem um mal em si mesma. É um preferível indiferente, algo que pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo de quem o possui e de que forma o utiliza. O problema não está em ter dinheiro. O problema está em precisar dele para ser quem você é. O problema está em deixar que o medo de perdê-lo governe suas decisões. O problema está em deixar que o desejo de mais dele apague o que é essencial. Um sábio pode ser rico, dizia Sêneca, mas o sábio permanece o mesmo, com ou sem a riqueza. Agora, e aqui está o ponto onde eu quero que você pare um momento. Será que Sêneca vivia plenamente o que pregava? A resposta honesta é: provavelmente não sempre. Ele mesmo admitia isso. Escrevia sobre a sua luta com o tédio, com a cobiça que ainda aparecia, com os dias em que o conforto parecia mais necessário do que era. Ele não era um santo, era um homem tentando. E talvez seja exatamente isso que o torna relevante ainda hoje. Não um ideal inatingível de pureza filosófica, mas um homem real, com dinheiro real, com poder real, com falhas reais, tentando a cada dia não ser possuído pelo que possuía. Ainda estou aprendendo, ainda estou lutando para chegar ao ponto em que posso dizer: eu sei como viver. Mas nesse meio tempo, assim como me esforço para agir corretamente, também me esforço para pensar corretamente. Sêneca, Cartas a Lucílio, 6. Ainda estou aprendendo. Dito por um dos homens mais ricos e inteligentes de sua época. Há algo de muito quieto e muito poderoso nessa frase, porque ela coloca Sêneca não num pedestal, mas no mesmo chão que você e eu. O chão de quem ainda está tentando entender a relação com o dinheiro. O chão de quem já sentiu o peso da ambição e não sabe exatamente onde ela termina e onde começa a ganância. O chão de quem, às vezes, confunde segurança financeira com paz interior. São coisas diferentes. E a diferença entre as duas
Essa diferença fina, quase invisível, é o que vamos explorar ao longo desse vídeo. O que Sêneca representa não é perfeição, representa algo mais útil. A prova de que é possível viver dentro das contradições da vida material sem ser destruído por elas. Que é possível ter muito, pouco ou nada e ainda assim permanecer inteiro. Que a questão nunca foi o quanto você tem. A questão sempre foi quem você é quando tem e quem você é quando perde. No próximo capítulo, vamos entrar no conceito que Sêneca usou para navegar essa tensão. Os preferíveis indiferentes. Uma ideia que parece simples, mas que quando você realmente entende, muda a forma como você olha para o dinheiro, para o trabalho, para a ambição e para si mesmo. Capítulo 2. Os preferíveis indiferentes. O que o estoicismo realmente pensa sobre dinheiro? Existe um mal-entendido enorme sobre o estoicismo. Um mal-entendido que faz com que muita gente descarte esta filosofia antes mesmo de entendê-la de verdade. O mal-entendido é esse, que o estoico não quer nada. Que ele vive indiferente ao mundo, frio, sem desejo, sem ambição, sem prazer. Uma espécie de monge que sorri para o sofrimento e rejeita tudo que é bom. Isso não é estoicismo, isso é uma caricatura. E essa caricatura faz um estrago silencioso, porque afasta exatamente as pessoas que mais poderiam se beneficiar dessa filosofia. As pessoas que vivem no mundo real, que trabalham, que pagam contas, que querem prosperar, que têm ambição e que ao mesmo tempo sentem que algo está errado na forma como perseguem isso tudo. O estoicismo tem uma resposta para esse impasse, e ela tem um nome preciso. Proegmena adiafora. Em grego antigo, os preferíveis indiferentes. É um dos conceitos mais sofisticados e menos compreendidos de toda a filosofia estoica. E é exatamente aqui que o estoicismo deixa de ser uma filosofia de renúncia e se torna uma filosofia de clareza. Clareza, não renúncia. Essa distinção muda tudo, e é ela que vamos destrinchar agora, devagar, sem pressa. O que são os preferíveis indiferentes? Para os estoicos, todas as coisas do mundo se dividem em duas categorias fundamentais. A primeira categoria: as coisas que dependem de nós, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas intenções, nossos valores, a forma como respondemos ao que acontece. Essas coisas, e apenas essas, são verdadeiramente boas ou ruins, porque estão sob nosso controle. A segunda categoria: as coisas que não dependem de nós, saúde, reputação, riqueza, poder, beleza, longevidade, o comportamento dos outros. Essas coisas os estoicos chamavam de adiafora, indiferentes. Não no sentido de que não importam, mas no sentido de que não determinam por si mesmas se você é uma pessoa boa ou má, se você vive bem ou mal. Mas aqui está a sutileza que muita gente perde. Dentro dessas coisas indiferentes, existem as que são preferíveis, as que, em igualdade de condições, um ser racional escolheria ter. Saúde em vez de doença, liberdade em vez de escravidão, riqueza em vez de pobreza. Você pode preferi-las, pode buscá-las, pode celebrá-las quando chegam. O que você não pode é torná-las a condição da sua paz. Deixa eu traduzir isso para o dia a dia. Você pode querer dinheiro. O estoicismo não proíbe isso. Sêneca com certeza não proibia. Você pode trabalhar para ganhar mais. Pode planejar, pode investir, pode ter ambição financeira sem nenhuma culpa filosófica. O ponto não é o que quer. O ponto é o que acontece dentro de você quando você não consegue. Ou quando consegue
E ainda assim não basta. Se você quer saber o que um homem realmente valoriza, não olhe para o que ele diz. Observe o que ele faz quando perde. Essa não é uma citação literal de Sêneca, mas é uma síntese fiel do que ele escreveu repetidamente nas cartas a Lucílio. A perda revela o que a abundância esconde. Quando tudo vai bem, qualquer um pode parecer desapegado. É na perda, na falência, no desemprego, na queda de status, que se descobre se a riqueza era um instrumento ou uma âncora. Uma âncora. Essa imagem é importante. Uma âncora não te move, ela te prende. E o problema não é que ela seja pesada. O problema é que você não percebe o quanto ela pesa, até o momento em que você precisa nadar. A diferença entre usar e ser usado. Vou te propor um exercício mental. Pense em alguém que você conhece ou em uma versão de você mesmo em algum momento da vida, que tomou uma decisão que sabia que estava errada por dinheiro. Não precisa ser uma decisão enorme. Pode ter ficado num emprego que destruía sua saúde mental porque o salário era bom. Pode ser ter continuado numa sociedade que te prejudicava porque sair custava caro. Pode ser ter dito sim quando queria dizer não, porque a recompensa financeira era grande demais para recusar. Você não precisa me responder, mas sente o que aconteceu nesses momentos. Não foi você usando o dinheiro, foi o dinheiro usando você. O dinheiro nunca tornou um homem rico. Ao contrário, só aumentou sua sede. Sêneca, Cartas a Lucílio, segundo... Só aumentou sua sede. Pensa nisso. Não é que o dinheiro seja o problema. É que ele tem uma propriedade estranha. Ele não sacia, ele calibra. Quanto mais você tem, mais a referência muda. O que antes parecia muito se torna o mínimo. O que antes parecia suficiente se torna insuficiente. E a linha de chegada, aquele número, aquela conquista, aquele patamar, continua recuando. Isso não é fraqueza moral, é psicologia humana. Os estoicos sabiam disso 2000 anos antes da neurociência confirmar. E a resposta deles não era, então não queria. A resposta era, então sabia o que você realmente quer. Epiteto. O estoico que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos de seu tempo, dizia que o sofrimento não vem das coisas, mas das nossas opiniões sobre as coisas. Não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre as coisas. Epicteto, Enquiridião. Aplicado ao dinheiro, a pobreza não é o problema. A crença de que sem dinheiro você não pode ser feliz, essa é a prisão. E o inverso também é verdadeiro. A riqueza não é a solução. A crença de que com dinheiro suficiente a paz virá. Essa também é uma forma de prisão. Mais confortável, mais silenciosa, mas prisão. Mais confortável, mais silenciosa, mas prisão. Eu quero que você fique com essa frase, porque ela descreve algo que acontece com muita gente que chega a um nível de conforto financeiro que sempre quis e descobre com espanto e com muita tristeza que não sabe nomear que ainda não está em paz, que ainda acorda ansioso, que ainda tem medo, que ainda olha para o que os outros têm e sente aquela pontada familiar. Não porque algo está errado com elas, mas porque buscaram no lugar errado o que só pode ser encontrado em outro lugar. Como usar o conceito na prática? Os estoicos propunham uma prática chamada de amor fati, amar o destino,
combinada com o que Epicteto chamava de dicotomia do controle. Na prática financeira, isso se traduz em 3 movimentos internos. Primeiro, busque com intenção, não com ansiedade. Trabalhe, planeje, invista, mas faça isso a partir de um estado de clareza, não de desespero. A qualidade da ação muda quando a fonte dela muda. Segundo, pratique a visualização negativa. Premeditatio malorum. Imagine regularmente que perdeu o que tem. Não para se torturar, mas para calibrar. Para lembrar que você existia antes disso e existiria depois. Que a perda é possível e que você seria capaz de sobreviver a ela. Terceiro, separe o resultado do julgamento. Você pode dar o seu melhor e ainda assim não chegar onde queria. Isso não é falha moral. É a natureza das coisas que não dependem completamente de você. O estoico age com excelência e aceita o resultado sem se identificar com ele. Esse terceiro ponto é o mais difícil, porque vivemos numa cultura que confunde resultado com valor. Se você ganhou muito, você é inteligente, disciplinado, merecedor. Se você ganhou pouco, algo está errado com você. O estoicismo recusa essa equação. Não porque o resultado não importe, mas porque confundir resultado com valor é a receita mais eficiente para uma vida de ansiedade permanente. Você não controla o mercado, não controla a economia, não controla a sorte. E a sorte existe, por mais que não gostemos de admitir. O que você controla é a intenção, a preparação, a integridade do processo. E um estoico coloca tudo o que tem nisso e depois solta o resultado. Faça o que a natureza exige. Ponha-se em movimento imediatamente se possível. Não olhe ao redor para ver se as pessoas saberão disso. Não espere a República de Platão, mas fique satisfeito se o menor progresso for feito e considere esse resultado não pequeno. Marco Aurélio, Meditações 9. Marco Aurélio era imperador, o homem mais poderoso do mundo conhecido. Ele escrevia para si mesmo em seus diários particulares: não espere a perfeição, fique satisfeito com o menor progresso. Existe algo de profundamente humano nisso. O homem no topo do poder ainda estava aprendendo a não ser consumido pelo poder. Ainda estava tentando. E talvez seja esse o maior ensinamento de todos. A paz com o dinheiro, com o ter e o não ter, com o ganhar e o perder. Não é o destino que você atinge. É uma prática diária, uma escolha que se renova toda manhã. Os preferíveis indiferentes não são uma desculpa para não querer nada, são uma bússola para querer com clareza, para buscar com esforço e soltar com dignidade, para receber com gratidão e perder sem se despedaçar. Sêneca não era pobre, Marco Aurélio não era impotente, Epicteto não era passivo. Eram homens que entenderam uma coisa simples e difícil ao mesmo tempo. O dinheiro é uma ferramenta, poderosa, útil, real, mas ferramenta. E você decide a cada dia, em cada escolha, se está usando a ferramenta ou se é a ferramenta está usando você. No próximo capítulo, vamos entrar num território ainda mais pessoal. Vamos falar sobre o medo. Não o medo de perder dinheiro em si, mas o medo mais fundo que o dinheiro esconde. O medo que faz com que muitas pessoas nunca consigam realmente parar, descansar e sentir que é suficiente. Esse capítulo vai ser um espelho. E espelhos, às vezes, mostram coisas que a gente preferia não ver. Capítulo 3. O medo que o dinheiro esconde.
O que você realmente está buscando quando busca segurança financeira? Quero começar esse capítulo com uma cena. Não é uma cena de filme, não é uma parábola filosófica. É uma cena que acontece de verdade, em apartamentos, em casas, em quartos escuros às 2 da manhã, com pessoas que de fora parecem estar bem. A cena é essa: um homem ou uma mulher deita na cama depois de um dia longo, cansado, o trabalho foi pesado, as contas estão pagas, não falta nada, pelo menos não materialmente. E ainda assim, no momento em que o silêncio chega, o pensamento começa. E se eu perder o emprego? E se o negócio não der certo? E se eu adoecer e não puder trabalhar? E se não for suficiente? E se nunca for suficiente? O corpo está deitado, a mente está correndo, e o estranhamento silencioso de perceber que a segurança que você tanto buscou e que em parte conquistou não trouxe a paz que você esperava. Você conhece essa cena? Não é a pobreza que causa a dor, é o desejo. Porque se a pobreza fosse um mal, ela não poderia existir junto com a sabedoria. Sêneca, Cartas a Lucílio, 17. Sêneca está dizendo algo preciso aqui. A dor não vem da falta. A dor vem do desejo não examinado. E o que esse capítulo propõe é exatamente isso: examinar. Não com julgamento, não com culpa, mas com a honestidade quieta de quem quer de fato entender o que está acontecendo por baixo. O medo verdadeiro. Quando alguém diz que quer mais dinheiro, raramente está dizendo apenas isso. Por baixo do que quero mais dinheiro, geralmente existe outra frase. Uma frase que raramente é dita em voz alta. Às vezes porque nem é consciente. Deixa eu tentar nomeá-las. Quero mais dinheiro porque tenho medo de não ser suficiente. Quero mais dinheiro porque cresci vendo escassez e jurei que nunca voltaria para aquilo. Quero mais dinheiro porque sem ele as pessoas não me respeitam e eu preciso desse respeito para me sentir inteiro. Quero mais dinheiro porque enquanto estou correndo atrás dele, não preciso parar e olhar para o que realmente está vazio. São medos diferentes, com histórias diferentes, com raízes diferentes, mas todos têm uma coisa em comum: não são sobre dinheiro. Enquanto você não souber o que deseja, o que você busca não importa, porque você não está buscando, está fugindo. Essa síntese não é uma citação direta de Sêneca, mas está no coração do que ele escreveu na carta primeiro a Lucílio, quando disse: reivindique a si mesmo para si mesmo. Agarre e segure cada hora que puder. Assim você dependerá menos do amanhã se colocar sua mão de hoje. Sêneca, Cartas a Lucílio. A urgência de Sêneca não era sobre produtividade, era sobre presença, sobre parar de viver em fuga do passado que dói ou do futuro que assusta, e habitar de verdade o momento que existe. Habitar o momento que existe. Isso é muito mais difícil do que parece, porque o momento que existe, às vezes, é desconfortável. Às vezes ele contém perguntas que não têm resposta ainda. Às vezes ele contém silêncios que doem. Às vezes eles contêm a sensação de que algo está faltando e você não sabe exatamente o que é. E o dinheiro, a busca por ele, o acúmulo dele, a preocupação com ele, funciona muitas vezes como ruído. Um ruído útil, um ruído socialmente aceito, um ruído que preenche o espaço onde a pergunta mais funda poderia aparecer. O espelho da escassez. A psicologia moderna tem um nome para o padrão que os estoicos identificaram de forma intuitiva:
chama-se mentalidade de escassez. Pesquisadores como Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir demonstraram que a experiência de escassez, seja de dinheiro, de tempo, de afeto, literalmente altera a forma como a mente funciona. Ela estreita o foco, cria um estado de alerta permanente. Faz com que a pessoa tome decisões que aliviam o curto prazo, mas pioram o longo prazo. E o mais perturbador, essa mentalidade pode persistir muito depois que a escassez real desaparece. Pessoas que cresceram em pobreza e depois prosperaram financeiramente frequentemente, continuam operando com a mentalidade de quem não tem o suficiente, mesmo quando tem. A conta bancária mudou, o programa interno não. O programa interno. Pensa nisso. Você pode ter mudado de vida, de endereço, de renda, de classe social, e ainda assim acordar com o mesmo medo de quando não tinha nada. Porque o medo não mora no extrato bancário. O medo mora em você. E enquanto ele mora em você, enquanto você não o examina, não o nomeia, não entende de onde ele veio, nenhuma quantidade de dinheiro vai silenciá-lo de verdade. Ele vai se adaptar. Vai encontrar um novo número para temer não atingir. Uma nova comparação para fazer. Um novo cenário catastrófico para simular às 2 da manhã. O que te perturba não é o que acontece, mas o que você pensa sobre o que acontece. Epicteto, Enquiridião. Portanto, primeiro pratique as coisas menores e depois prossiga para as maiores. Epicteto, Enquiridião, 20:19. Epicteto sabia o que estava dizendo, porque ele nasceu escravo. Não metaforicamente, escravo de verdade, sem liberdade, sem propriedade, sem direito sobre o próprio corpo, e mesmo assim, dentro dessa condição que nenhum de nós precisará enfrentar, desenvolveu uma filosofia de liberdade interior que quase 2000 anos depois ainda ressoa. Não porque ele ignorava o sofrimento, mas porque ele entendeu que o sofrimento que vinha de fora era uma coisa, e o sofrimento que ele criava dentro de si era outra, e que o segundo era o único sobre o qual ele tinha algum poder. Nomeando o medo, quero propor algo agora. Não é um exercício complexo, não precisa de papel, nem de aplicativo, nem de método. Só precisa de honestidade. Pensa na sua relação com o dinheiro agora. Não no abstrato, mas na prática concreta da sua vida. E tenta responder em silêncio, para você mesmo. Quando penso em perder o que tenho financeiramente, o que eu realmente temo perder? A segurança material, comer, ter onde morar, cuidar de quem amo? Ou o status? O que os outros vão pensar? A posição que conquistei? Ou a identidade? Quem sou eu se não sou bem-sucedido? Se não sou o que produzo? Ou o controle? A sensação de que enquanto tenho dinheiro, tenho poder sobre o que acontece, e sem ele estou à mercê do mundo? Não existe resposta errada. Existe resposta honesta, e resposta ainda não examinada. Sêneca distinguia 2 tipos de medo relacionados à riqueza. O primeiro era o medo racional, a preocupação legítima com a sobrevivência, com o cuidado dos dependentes, com a manutenção de uma vida digna. Esse medo tem função, orienta a ação, motiva o planejamento. O segundo era o medo irracional, o que ele chamava de metus inanis, o medo vazio. O medo que não corresponde a nenhuma ameaça real presente, mas que a mente projeta no futuro como se fosse inevitável. Existem mais coisas que nos assustam do que nos machucam, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca, Cartas a Lucílio, 13. Sofremos mais na imaginação do que na realidade.
Quantas horas da sua vida foram gastas sofrendo por coisas que nunca aconteceram? Não é uma crítica, é uma pergunta que Sêneca fazia para si mesmo, porque ele também era ansioso, também simulava catástrofes, também acordava no meio da noite com o peso do que poderia dar errado. Ele era humano. E a prática estoica não era a eliminação do medo, que seria impossível, mas o desenvolvimento de uma relação diferente com ele. Ver o medo quando ele chega, nomeá-lo, perguntar: isso é real agora? Ou é a minha mente trabalhando contra mim? E agir ou não agir a partir dessa clareza. O suficiente. Existe uma palavra que o estoicismo usa com muita frequência. Uma palavra simples, quase esquecida na cultura de hoje. Suficiente. Não no sentido de resignação, não no sentido de conformismo, não no sentido de parar de querer crescer, no sentido de saber, com clareza genuína, o que de fato supre o que é necessário, e descobrir, com surpresa às vezes, que esse ponto é muito mais próximo do que você imagina. Se você quer enriquecer Epicuro, não acrescente mais ao seu patrimônio, mas subtraia dos seus desejos. Sêneca, Cartas a Lucílio, II. Aqui Sêneca está citando Epicuro, seu adversário filosófico, com admiração genuína, porque nesse ponto os dois concordavam. A riqueza real não é medida pelo que você tem. É medida pela distância entre o que você tem e o que você acha que precisa. Quanto menor essa distância, mais livre você é. E essa distância, diferente do saldo bancário, está inteiramente sob o seu controle. Inteiramente sobre o seu controle. Não o mercado, não a economia, não o chefe, não os outros. A distância entre o que você tem e o que você acha que precisa. Essa é sua. E trabalhar nessa distância não é se conformar com pouco, é se libertar da tirania de um número que nunca para de crescer. É descobrir que a paz que você estava buscando no próximo nível de renda já estava disponível aqui. Não completa, não perfeita, mas disponível. O medo que o dinheiro esconde não desaparece quando o dinheiro chega. Ele se disfarça, muda de roupa, muda de número, muda de forma, mas continua lá, operando por baixo, enquanto não é visto de frente. O que o estoicismo propõe não é coragem no sentido épico da palavra. Propõe algo mais quieto e mais difícil. A disposição de olhar para o medo sem fugir dele, de nomeá-lo, de entender de onde veio e de perceber com paciência ao longo do tempo que você é maior do que ele, que você existia antes dele e que pode existir plenamente mesmo na presença dele. Sêneca não venceu o medo, aprendeu a não ser governado por ele. E essa é uma conquista que nenhum mercado financeiro pode dar ou tirar de você. No próximo capítulo, vamos sair do mundo interior e entrar no mundo das escolhas concretas. Vamos falar sobre ambição, sobre como os estoicos entendiam o desejo de crescer, de construir, de deixar uma marca, e onde essa ambição se torna saudável e onde ela começa a corroer por dentro. Capítulo 4. Ambição sem vaidade. Como crescer sem se perder. Existe uma tensão que muita gente carrega em silêncio. Uma tensão que não tem nome fácil e que por isso mesmo fica sem resolução por anos. É a tensão entre querer crescer e sentir que querer crescer é de alguma forma errado, que ambição é glodice disfarçada, que querer mais é ingratidão pelo que já se tem, que o verdadeiro homem sábio, o verdadeiro estoico,
não deveria querer nada além do básico. E então a pessoa fica num lugar estranho. Tem ambição, mas se envergonha dela. Trabalha duro, mas se culpa por querer o resultado. Constrói, mas minimiza o que construiu para não parecer arrogante. Isso não é sabedoria, é confusão. E o estoicismo, quando lido com cuidado, sem as distorções populares, oferece uma saída dessa confusão. Não é uma saída fácil, mas uma saída honesta. Não impeço que você se misture com pessoas ricas, mas tome cuidado para que isso não aconteça com o propósito de se tornar mais rico, apenas se seu espírito permanecer superior a tudo aquilo com que se associa. Sêneca, Cartas a Lucílio. Que seu espírito permaneça superior, não superior às pessoas, superior às circunstâncias, superior ao que você tem e ao que você ainda não tem. Essa é a distinção que o estoicismo faz sobre a ambição. Não proíbe o crescimento, não condena o desejo de construir. Pergunta apenas: de onde vem esse desejo e para onde você está indo com ele? A ambição como força natural. Os estoicos acreditavam no conceito de oikeiosis, uma palavra grega que descreve o impulso natural de todo ser vivo de se preservar, de se desenvolver e de expandir o que é. Esse impulso não é vício, é natureza. A semente que cresce em direção à luz não é gananciosa. O rio que encontra seu caminho pela pedra não é ambicioso demais. Ele segue em sua natureza. E o ser humano, diferente de outros animais, tem uma natureza que inclui a razão, a construção, a criação, o desejo de deixar algo no mundo, de fazer algo com o tempo que tem. Reprimir isso completamente não é sabedoria. É violência contra a própria natureza. Então o problema não é a ambição. O problema é a ambição sem âncora. A ambição que não sabe por que existe, que não tem limite porque não tem propósito claro, que cresce por dentro, corroendo, em vez de crescer para fora, construindo. Sêneca era ambicioso, de formas que muitos de nós não chegaremos perto, mas ele tinha, ou tentava ter, e esse esforço é o que importa, uma âncora. Uma pergunta que ele voltava repentinamente nas cartas: para quê? Estabeleça para si mesmo um tipo de caráter e conduta, seja sozinho ou em companhia de outros, e seja o mesmo em ambos os casos. Sêneca, Cartas a Lucílio, 20. Seja o mesmo em ambos os casos. Isso é uma das coisas mais difíceis que existe. Ser a mesma pessoa quando ninguém está olhando e quando todos estão olhando. Ter os mesmos valores quando está no topo e quando está no chão. Querer as mesmas coisas essenciais, independente de quando a conta bancária está mostrando. Porque a ambição saudável não muda quem você é. Ela amplifica quem você já era. E a ambição doentia, a vaidade disfarçada de crescimento, faz o oposto. Ela substitui, aos poucos, silenciosamente, ela vai trocando as peças. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece totalmente quem está lá. Como distinguir uma da outra? Não é simples, mas existe uma pergunta que ajuda. Uma pergunta que Sêneca fazia, não explicitamente, mas que está implícita em tudo o que escreveu sobre o tema. Você quer crescer para ter mais ou para ser mais? Parece sutil, mas a diferença é enorme. Querer ter mais dinheiro, mais propriedade, mais reconhecimento é uma motivação legítima, mas ela é externa. Ela depende do mundo para ser saciada, e o mundo, como Sêneca sabia bem, é inconstante. Querer ser mais capaz,
mais íntegro, mais útil, mais presente. É uma motivação que aponta para dentro, que não depende de aprovação externa para fazer sentido, que persiste mesmo quando o resultado externo não corresponde ao esforço. A ambição saudável quer crescer para ser mais. A vaidade quer crescer para aparecer mais. Marco Aurélio, que era imperador, portanto tinha acesso a todo tipo de vaidade que o poder oferece, escrevia para si mesmo: não desperdice o restante de sua vida em pensamentos sobre outras pessoas. Olhe para dentro. A natureza da mente racional é ficar satisfeita com agir justamente e encontrar tranquilidade nisso. Marco Aurélio, Meditações 3. E em outro momento: tudo o que é harmonioso para você, ó universo, é harmonioso para mim. Nada que seja oportuno para você é muito cedo ou muito tarde para mim. Marco Aurélio, Meditações 4. Marco Aurélio escreveu as Meditações para si mesmo, não para publicar, não para impressionar, não para construir uma reputação filosófica, para se lembrar repetidamente, porque esquecia repetidamente, como todos nós, de quem ele queria ser. Isso é profundo. O homem mais poderoso do mundo precisava escrever para si mesmo toda manhã, para não se perder dentro do próprio poder. Imagina o que o poder faz com quem não presta atenção. Imagina o que o dinheiro faz, o status, o reconhecimento. Não porque sejam maus, mas porque têm gravidade própria. E se você não tiver um centro, um ponto fixo dentro de si, essa gravidade te move sem que você perceba. Quando a ambição corrói, deixa eu ser direto aqui. Existe um momento, e muitas pessoas que chegam a um certo nível de sucesso reconhecem esse momento quando alguém nomeia, em que a ambição vira algo diferente. Não de uma hora para outra, gradualmente, como a maré que sobe imperceptivelmente e de repente você está com água no pescoço. O momento em que você começa a tomar decisões que prejudicam sua saúde para manter um ritmo que ninguém pediu. O momento em que você começa a tratar as pessoas ao redor como peças de um projeto, em vez de pessoas. O momento em que você percebe que trabalha mais do que nunca, mas sente menos do que antes. O momento em que o sucesso chegou e você está exausto demais para desfrutá-lo. O que adianta ter muitas posses se você não tem tempo para si mesmo? Você vai morrer sem ter vivido. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Segundo. Você vai morrer sem ter vivido. Sêneca não estava sendo dramático, estava sendo preciso, porque existe uma forma de estar vivo, respirando, trabalhando, produzindo, e ao mesmo tempo não estar presente na própria vida. Estar sempre no próximo projeto, na próxima meta, no próximo nível. E a vida real, os filhos crescendo, os amigos envelhecendo, os próprios anos passando, acontece na lateral do campo enquanto você corre atrás da bola. Sêneca descreveu isso no tratado sobre a brevidade da vida com uma imagem que permanece. Não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada em quantidade suficiente para realizarmos as maiores conquistas, se toda ela fosse bem investida. Mas quando ela é desperdiçada em luxúria e descuido, quando não é gasta em nenhum bom objetivo, forçados pelo avanço final do tempo, percebemos que ela passou antes que tivéssemos notado que estava passando. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Antes que tivéssemos notado que estava passando, essa frase tem um peso diferente dependendo da idade que você tem quando a lê. Se você é mais jovem, ela soa como aviso.
Se você já viveu um pouco mais, ela pode soar como reconhecimento, porque a vida tem essa propriedade estranha de parecer lenta no dia a dia e rápida quando você olha para trás. E o perigo da ambição sem âncora é exatamente esse. Ela faz com que você viva no futuro, sempre no próximo passo, enquanto o presente escorrega. Como calibrar a ambição? Os estoicos propunham uma prática chamada de examen, um exame diário de si mesmo. Não uma lista de produtividade, não métricas de performance, perguntas. Sêneca descreveu sua própria versão nas cartas. Quando a luz é apagada e minha esposa se cala, ciente de meu costume, examino todo o meu dia e relembro o que disse e fiz, sem esconder nada de mim mesmo, sem omitir nada. Sêneca sobre a ira, tercei. Perguntas como: hoje, o que eu fiz por ambição genuína, pelo prazer de construir, pelo desejo de contribuir? E o que fiz por vaidade, pelo olhar dos outros, pelo medo de parecer menos? Fui a mesma pessoa quando ninguém estava olhando? Essas perguntas não são fáceis, e as respostas, honestamente dadas, às vezes são desconfortáveis. Mas é exatamente esse desconforto que calibra, que impede o desvio gradual, que te traz de volta ao centro quando a gravidade do sucesso ou do fracasso começa a te mover sem que você perceba. A ambição saudável não foge dessas perguntas. Elas as abraça, porque sabe que sem elas, sem esse olhar honesto para dentro, o crescimento externo pode acontecer ao custo de um encolhimento interno. E um encolhimento interno, acumulado ao longo dos anos, é uma das formas mais silenciosas e mais devastadoras de perda que existem. A ambição não é o oposto da sabedoria. Vaidade é. E a diferença entre as duas não está no quanto você quer. Está em pôr que você quer, em que você se torna enquanto busca, em quem você é quando chega ou quando não chega. Sêneca construiu uma das maiores fortunas de seu tempo e escreveu ao longo de toda essa construção cartas tentando lembrar a si mesmo e ao amigo Lucílio que a verdadeira conquista não estava no patrimônio, estava no caráter que se mantinha intacto enquanto o patrimônio crescia, ou encolhia, ou desaparecia, como eventualmente desapareceu quando Nero o forçou a abrir mão de tudo. E mesmo nesse momento final, forçado a suicidar-se por ordem do imperador que havia sido seu pupilo, os relatos históricos descrevem um homem que morreu com a mesma serenidade que pregou. Não porque era indiferente à vida, mas porque não havia deixado que a vida exterior definisse a vida interior. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo que Sêneca considerava o verdadeiro teste da riqueza. Não o quanto você acumula, mas o quanto você é capaz de dar. E o que a generosidade real, não performática, revela sobre a relação que você tem com o dinheiro, com o poder e com as pessoas ao seu redor. Capítulo 5. A generosidade como prática estoica. O verdadeiro teste da riqueza. Existe uma cena que se repete de formas diferentes em quase todas as culturas humanas. Um homem chega ao fim da vida, olha para o que construiu, o dinheiro, as propriedades, as conquistas, o legado material, e percebe com uma clareza que só o fim traz, que o que ficou não foi o que acumulou, foi o que deu. Não estou falando de doação no sentido financeiro apenas. Estou falando de algo mais amplo e mais fundo, do tempo que você deu a alguém que precisava de presença, da generosidade de reconhecer o outro, de verdade, não por conveniência,
da capacidade de compartilhar não apenas o que sobra, mas algo que custou. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre isso. Chama-se de Benefícios, sobre os benefícios, e é um dos textos mais subestimados de toda a filosofia estoica, e é exatamente onde ele vai mais fundo na relação entre riqueza, poder e caráter. Nenhum homem pode viver feliz se estiver voltado apenas para si mesmo, se transformar tudo em questão de sua própria utilidade. Você deve viver para o outro, se quiser viver para si mesmo. Sêneca, Cartas a Lucílio. Você deve viver para o outro, se quiser viver para si mesmo. Essa frase parece um paradoxo, mas não é. É uma observação sobre a natureza humana que qualquer pessoa que já viveu tempo suficiente reconhece como verdadeira. As memórias que ficam não são as dos dias em que você acumulou, são as dos dias em que você contribuiu, em que fez diferença na vida de alguém, não porque era obrigado, não porque havia retorno garantido, mas porque havia humanidade. O que Sêneca entendia por benefício? No Tratado de Beneficis, Sêneca distingue com precisão o que é um benefício genuíno do que é uma transação disfarçada de generosidade. Um benefício genuíno, para ele, tem 3 características essenciais. Primeira, é dado livremente sem expectativa de retorno, não como investimento social, não como construção de capital político, mas como ato nascido de uma disposição interna, o que os estoicos chamavam de benevolência, a vontade de bem. Segunda, é dado com a intenção de servir ao outro, não ao ego de quem dá. A generosidade performática, que precisa de público para existir, não é generosidade, é marketing pessoal. Terceira, não se arrepende. O benefício dado com ressentimento ou com a expectativa tácita de que será lembrado e recompensado, contamina o ato desde dentro. O benefício consiste não no que é feito ou dado, mas na intenção do doador. Sêneca, de Beneficis. A intenção do doador. Isso muda tudo, porque é possível dar muito, em dinheiro, em tempo, em reconhecimento, e ainda assim não estar sendo generoso de verdade. Quando você doa esperando gratidão visível, quando você ajuda esperando que a pessoa lembre e retribua no momento certo, quando você elogia alguém publicamente para que os outros vejam que você é o tipo de pessoa que elogia. Isso não é generosidade, é uma transação com embalagem de presente. E Sêneca é implacável com essa distinção, não como julgamento moral dos outros, como exame de si mesmo. Riqueza e responsabilidade. Existe uma pergunta que as pessoas raramente fazem quando buscam enriquecer. Não é quanto vou ganhar, não é como vou investir, não é como vou proteger o que acumulei. A pergunta que raramente aparece é: o que vou fazer com isso que vai além de mim? Não no sentido de obrigação, não no sentido de culpa, aquela culpa estranha que algumas pessoas sentem por ter mais do que as outras, no sentido de propósito, de entender a riqueza quando existe, cria uma capacidade de ação no mundo que vai além do próprio corpo, da própria família, da própria vida imediata. E que essa capacidade é em si mesma uma responsabilidade. Onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade de bondade. Sêneca, sobre a vida feliz, 24. Sêneca não estava pregando filantropia como dever social. Estava observando algo mais simples e mais universal. A bondade não precisa de escala para ser real. Não precisa de fundação, de campanha, de visibilidade. Precisa apenas de presença e de intenção. O rico que trata bem seus empregados está sendo generoso. O homem que ouve com atenção quando alguém fala está sendo generoso. A pessoa que reconhece o trabalho de quem raramente é reconhecida está sendo generosa. A escala não define o valor do ato.
a intenção define. Mas vamos falar também sobre a dimensão financeira, porque esse vídeo é sobre dinheiro e seria desonesto desviar. Sêneca acreditava que o homem rico tinha uma responsabilidade específica com o que tinha. Não de dar tudo, não de empobrecer para que os outros enriquecessem, mas de usar a riqueza de forma que fosse além do próprio conforto. Ele mesmo praticava isso, financiava jovens escritores, apoiava pessoas em dificuldade, usava sua influência política em favor de causas que considerava justas. E ao mesmo tempo, e isso é importante, não se vangloriava disso. As referências à sua própria generosidade nas cartas são sempre laterais, nunca centrais, porque ele sabia que a generosidade que precisa se anunciar já deixou de ser generosidade. O espelho da generosidade. Os estoicos tinham uma visão de mundo que chamavam de cosmopolitismo, a ideia de que todos os seres humanos fazem parte de uma comunidade universal, independente de origem, classe ou condição. Marco Aurélio expressou isso de forma direta. Somos feitos para a cooperação, como os pés, as mãos, as pálpebras, as fileiras superior e inferior dos dentes. Agir uns contra os outros é contrário à natureza. Marco Aurélio, Meditações, 2. E Epicteto, que nasceu escravo e viveu pobre, dizia que a medida de um homem não estava no que ele possuía, mas em como tratava aquele sobre quem tinha poder. Porque é fácil ser gentil com os iguais. O teste real é como você trata quem não pode te dar nada em troca. Como você trata quem não pode te dar nada em troca? Pensa nisso por um momento. O garçom no restaurante, o entregador que chega na chuva, o funcionário do andar de baixo na hierarquia, o familiar que não tem muito a oferecer além de presença. A forma como você trata essas pessoas revela algo sobre sua relação com o poder e com a riqueza, que nenhuma outra situação revela com a mesma clareza. Porque quando há retorno possível, qualquer um consegue ser gentil. Quando não há retorno, quando o ato é puro, sem audiência, sem interesse, aí aparece o caráter. Lembre-se de tratar aqueles abaixo de você como você gostaria de ser tratado por aqueles acima de você. Sêneca, Cartas a Lucílio. Essa carta é uma das mais extraordinárias de toda a coleção. Sêneca estava escrevendo sobre escravidão, uma instituição que ele não contestava abertamente, pois isso seria impossível politicamente em Roma. Mas o que ele escrevia era subversivo dentro do contexto de sua época. Dizia que os escravos eram seres humanos completos, que deveriam ser tratados com dignidade, que a distinção entre senhor e escravo era acidental, resultado da fortuna, não da natureza. São escravos, mas também são companheiros humanos. São escravos, mas também são humildes amigos. São escravos, mas também são companheiros de escravidão, se você considerar que a fortuna tem igual poder sobre ambos. Sêneca, Cartas a Lucílio. A fortuna tem igual poder sobre ambos. Isso é Sêneca dizendo, com toda a clareza possível dentro do contexto político de Roma. A diferença entre você e o homem mais humilde que você conhece não é de essência, é de circunstância. E a circunstância pode mudar. Mudou para ele, do poder ao exílio, do exílio ao poder, do poder à morte forçada, em menos de uma vida. Essa consciência da impermanência, do quanto a posição social é frágil, temporária, dependente de variáveis que você não controla, é o que você fundamenta para os estoicos a necessidade de tratar todos com a mesma dignidade fundamental, não por obrigação, por sabedoria. Dar sem calcular. Existe um tipo de generosidade que é calculada, que dá o suficiente para parecer generoso,
mas não tanto que doa, que ajuda quando há testemunha, mas some quando não há, que lembra cada coisa que deu e guarda essa lista como moeda para o futuro. E existe outro tipo, o tipo que Sêneca chamava de gratia, graça, no sentido romano da palavra, uma generosidade que não contabiliza, que dá porque é a coisa certa e depois esquece que deu, que não carrega a lista do que ofereceu como prova do próprio valor. Esse segundo tipo é muito mais raro, é muito mais difícil, porque exige uma segurança interior que não depende do reconhecimento externo. Exige saber que o ato tem valor, mesmo que ninguém veja, mesmo que o outro não agradeça, mesmo que a história não registre. Dê da maneira como você gostaria de receber, com alegria, rapidamente e sem hesitação. Sêneca, de Beneficis II. Aquele que dá com relutância não deu realmente, apenas cedeu. Sêneca, de Beneficis I. Com alegria, rapidamente, sem hesitação. 3 palavras que descrevem não apenas um ato, mas um estado interior. O estado de quem tem o suficiente, não necessariamente em dinheiro, mas em segurança interior, para dar sem sentir que está perdendo. Porque quando você sente que a generosidade é uma perda, quando cada ato de dar é seguido de um cálculo silencioso sobre o que saiu do seu lado, ainda há trabalho a fazer. Não moral, não de julgamento, trabalho interno, de entender de onde vem esse aperto, esse medo de que o que você tem não é suficiente para sobreviver à generosidade. O verdadeiro teste da riqueza não é o que você acumula, é o que você faz com o que tem e como você trata as pessoas enquanto tem. Sêneca acreditava que a generosidade era, acima de tudo, uma prática espiritual, não no sentido religioso, no sentido de que ela transforma quem a pratica. Cada ato genuíno de dar, sem cálculo, sem audiência, sem expectativa, é um ato de libertação, de se provar para si mesmo que você não é escravo do que possui, que o dinheiro passa pelas suas mãos sem se instalar no seu coração, que você pode ter e soltar, que você pode dar e permanecer inteiro, talvez até mais inteiro do que antes de dar. No próximo e último capítulo, vamos juntar tudo. Vamos falar sobre o que significa concretamente enriquecer sem perder a alma, não como ideal abstrato, mas como prática diária, como escolhas que se fazem toda manhã, como uma forma de viver que não divide o sucesso financeiro da integridade interior, mas que os constrói juntos, como faces do mesmo projeto de vida. Capítulo 6. Enriquecer sem perder a alma. A síntese estoica. Chegamos ao último capítulo. E antes de entrar nele, quero fazer uma coisa que raramente se faz num vídeo sobre filosofia. Quero ser honesto sobre o que esse vídeo não é. Ele não é um método, não é um passo a passo, não é um sistema de 5 etapas para enriquecer com sabedoria estoica. Se você veio esperando isso, peço desculpas. Não é o que temos aqui. O que temos é algo mais antigo e mais útil do que um método. Temos uma forma de ver, uma lente, e lentes não dizem o que fazer, elas mudam o que você consegue enxergar. E quando você enxerga diferente, quando você vê sua relação com o dinheiro, com a ambição, com medo, com a generosidade de uma forma diferente, as escolhas que você faz começam a mudar naturalmente, não por força de vontade,
por clareza. Não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o homem que deseja mais. Sêneca, Cartas a Lucílio, II. A verdadeira riqueza é a riqueza da alma. Sêneca, Cartas a Lucílio. Riqueza da alma não é uma frase decorativa, é uma proposição filosófica séria, que existe uma forma de riqueza que nenhuma crise financeira pode tirar, que nenhuma inflação corrói, que nenhum mercado em colapso dissolve, e que essa riqueza, construída ao longo do tempo, em escolhas pequenas e grandes, é o único tipo que você carrega para todos os lugares, o único tipo que permanece quando tudo mais muda. Revisitando o caminho ao longo desse vídeo, percorremos um caminho. Começamos com Sêneca, o homem rico que pregava desapego, e entendemos que essa contradição não era hipocrisia, era sabedoria vivida dentro da tensão real da vida. Exploramos os preferíveis indiferentes e descobrimos que o estoicismo não proíbe a busca por prosperidade. Apenas pergunta: você está usando o dinheiro ou o dinheiro está usando você? Examinamos o medo verdadeiro que se esconde por baixo da busca por segurança financeira. E vimos que nenhuma quantidade de dinheiro resolve um medo que mora dentro. Falamos sobre ambição e distinguimos a ambição que constrói da vaidade que corrói. Uma cresce para dentro, fortalecendo o caráter. A outra cresce para fora, esvaziando-o. E no capítulo anterior entramos na generosidade, o verdadeiro teste da riqueza, não o quanto você acumula, mas o que você faz com o que tem e como você trata as pessoas enquanto tem. Agora chegou o momento de sintetizar, de perguntar: o que tudo isso significa na prática? A síntese estoica sobre o dinheiro não é uma fórmula, é uma postura, uma forma de se relacionar com a vida material que pode ser descrita em alguns princípios, não como regras externas, mas como orientações que emergem naturalmente quando você entende o que está em jogo. Vou nomeá-los devagar, um por um. Os princípios da riqueza estoica. Primeiro princípio: busque com a intenção, não com ansiedade. Existe uma diferença qualitativa entre trabalhar a partir da clareza e trabalhar a partir do medo. O resultado externo pode ser semelhante. As horas são as mesmas. O esforço é o mesmo, mas o custo interno é completamente diferente. Quem trabalha a partir do medo chega exausto ao destino e descobre que o destino não trouxe o alívio que prometia. Quem trabalha a partir da clareza chega diferente, não necessariamente menos cansado, mas inteiro, com a consciência de que o processo teve valor, independente do resultado. Retire-se para dentro de si mesmo tanto quanto puder. Passe tempo com aqueles que vão te melhorar. Dê as boas-vindas àqueles que você pode melhorar. O processo é mútuo. Os homens aprendem enquanto ensinam. Sêneca, Cartas a Lucílio, 7. Segundo princípio: calibre regularmente o suficiente. Não uma vez, regularmente, porque a linha do suficiente se move, e ela se move quando sempre na mesma direção para cima. O que era suficiente há 5 anos pode ter se tornado um mínimo aceitável hoje, não porque sua vida objetivamente exigiu mais, mas porque a referência mudou. A prática estoica de calibração é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Pergunte-se com frequência do que eu realmente preciso para viver bem? Não para viver com um conforto máximo, não para impressionar, não para me sentir seguro em relação ao pior cenário imaginável, mas para viver bem, com dignidade, presença e paz. A resposta, quando honesta, quase sempre é menor do que o número que você estava perseguindo.
Acostume-se a uma dieta simples e frugal, para que não haja nada difícil de suportar quando necessário, e para que, quando for abundante, você possa usá-la melhor e ser mais senhor de si mesmo. Epicteto em... Terceiro princípio: pratique perder antes de perder. Isso é a premeditatio malorum aplicada à vida financeira. Não como pessimismo, como vacinação. Imagine regularmente e com seriedade que perdeu o que tem. O emprego, o negócio, a renda, o status que veio com eles. Não para se torturar, para descobrir que você sobrevive ao pensamento. E que se sobrevive ao pensamento com alguma preparação, com clareza de valores, com as relações certas, provavelmente sobreviveria à realidade também. Sêneca praticava isso, e quando a realidade chegou, quando Nero ordenou sua morte e ele teve que abrir mão de tudo, os relatos sugerem que ele estava, de alguma forma, pronto, não feliz, não indiferente, mas pronto. Deixe-nos preparar nossas mentes como se chegássemos ao fim da vida. Não vamos adiar nada. Que os livros fiquem abertos enquanto a vida durar. Sêneca, Cartas a Lucílio. Quarto princípio: separe identidade de patrimônio. Esse é o mais difícil, porque a cultura em que vivemos confunde os dois de forma sistemática e implacável. Seu valor como ser humano não é o seu saldo bancário. Parece óbvio dito assim, mas observe o que acontece dentro de você quando você perde dinheiro, quando o negócio vai mal, quando o investimento não dá certo, quando o cargo muda. Observe se o que você sente é apenas preocupação prática, ou se junto com ela vem uma pontada mais funda, de vergonha, de menos-valia, de sensação de que você diminuiu como pessoa. Essa pontada é o sinal de que identidade e patrimônio foram confundidos. E o trabalho estoico, lento, paciente, repetido, é ir desfazendo essa confusão. Uma escolha de cada vez, um dia de cada vez. Nunca considere como proveitoso aquilo que te fará quebrar sua palavra, perder o respeito por si mesmo, odiar alguém, suspeitar, amaldiçoar, fingir ou desejar qualquer coisa que necessite de muros e cortinas. Marco Aurélio, Meditações 13. Quinto princípio: construa o que não pode ser tirado. Existe um tipo de riqueza que os estoicos consideravam a única verdadeiramente segura. Não porque o mundo não possa ameaçá-la, mas porque ela mora num lugar que o mundo não alcança completamente. O conhecimento que você acumulou, o caráter que você forjou em momentos difíceis, as relações que você construiu com presença e generosidade genuínas, a reputação de ser alguém que age com integridade, mesmo quando não havia vantagem nisso, a paz que vem de saber que suas escolhas foram suas, não ditadas pelo medo ou pela aprovação alheia. Nenhuma crise financeira tira isso. Nenhuma mudança de mercado dissolve isso. Nenhuma palavra de um imperador, nem mesmo de Nero, pode decretar o fim disso. Concentre-se em construir seu caráter em vez de sua reputação, porque seu caráter é o que você realmente é, enquanto sua reputação é meramente o que os outros pensam que você é. Essa síntese, embora atribuída a John Wooden em contexto moderno, ecoa com precisão o que Sêneca escreveu repetidamente nas cartas: que sua virtude seja sua proteção, não sua espada, não suas muralhas. Ela sozinha é invencível. Sêneca, Cartas a Lucílio. O que significa enriquecer sem perder a alma? Chegamos à pergunta
que dá nome a esse vídeo. O que significa corretamente enriquecer sem perder a alma? Deixa eu tentar responder. Não como uma definição, como uma descrição. Enriquecer sem perder a alma é acordar de manhã e saber por que você trabalha. Não de forma vaga. Não, o quero dar uma vida melhor para minha família, que soa bem, mas não orienta nada. Saber de fato, com clareza, que guia escolhas reais. É ser capaz de dizer não a oportunidades financeiras que exigiram que você se tornasse alguém que não quer ser. Não sempre, não com facilidade, mas com uma frequência que aumenta à medida que o caráter se fortalece. É tratar o dinheiro como o que ele é, uma ferramenta. Poderosa, real, importante, mas ferramenta que serve ao propósito, não que define o propósito. É chegar ao fim de um dia difícil, um dia em que as coisas não saíram como planejado e que o resultado não correspondeu ao esforço, e ainda assim ter a sensação de que você foi inteiro, que você foi você, que não traiu nada essencial pelo caminho. É ser capaz de perder e continuar sendo a mesma pessoa, não imune à dor da perda, não indiferente, mas inteiro o suficiente para reconstruir sem se despedaçar. Você vai cessar de ter medo se cessar de esperar. O medo e a esperança, você vê, são uma dupla inseparável. Que eu me liberte de ambos, e esse será o passo da razão, o passo da sabedoria. Sêneca, Cartas a Lucílio, v. Liberte-se do medo e da esperança excessiva, não do cuidado, não da ambição, não do desejo de crescer, mas da dependência deles. Da forma como o medo de perder e a esperança de ganhar nos tiram do presente e nos mantém sempre num futuro hipotético que nunca chega. Porque quando chega, quando o futuro que você esperava finalmente vira presente, já existe outro futuro mais à frente, pedindo toda a sua atenção. E a vida acontece no presente, sempre no presente, mesmo quando o presente é difícil, mesmo quando o presente tem menos do que você esperava, mesmo quando o presente exige que você aceite limitações que não escolheu. É aqui, é agora, é com o que existe. E a pergunta estoica, a pergunta que Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto fazem de formas diferentes, mas com a mesma essência, é sempre: o que você vai fazer com o que tem? Onde está agora? Sêneca morreu no ano 65 depois de Cristo, por ordem de Nero, o imperador que havia sido seu pupilo, seu protegido, o jovem a quem ele havia dedicado anos de ensino e influência. A ironia é cruel. O homem que escreveu sobre a impermanência de tudo foi vítima da impermanência de tudo. O homem que escreveu sobre ingratidão como um dos maiores males foi traído pelo homem que mais havia recebido dele. E no momento final, no momento em que cortou os próprios pulsos, rodeado de amigos e da esposa que amava, os relatos históricos de Tácito descrevem um homem sereno, não feliz, sereno, um homem que havia vivido pensando sobre a morte. Meditatio mortis, a meditação sobre o fim, e que quando o fim chegou, não foi pego completamente desprevenido. Não porque não tivesse medo, mas porque havia construído ao longo de uma vida inteira de prática imperfeita e honesta algo que o medo não conseguia destruir completamente. Um centro, uma clareza sobre o que era seu de verdade e o que nunca havia sido. Viva com os homens como se Deus te visse.
Fale com Deus como se os homens te ouvissem. Sêneca, Cartas a Lucílio, X. Enquanto estiver vivo, enquanto houver tempo, enquanto você puder, torne-se bom. Sêneca, Cartas a Lucílio. Enquanto houver tempo, enquanto você puder, torne-se bom, não rico, não famoso, não invulnerável, bom, no sentido mais simples e mais exigente da palavra. Bom na forma como você usa o que tem. Bom na forma como você trata quem não pode te dar nada. Bom na forma como você se relaciona com o dinheiro, sem se tornar escravo dele quando sobra, e sem se despedaçar quando falta. Isso é enriquecer sem perder a alma, não um destino, uma direção. Uma escolha que se renova toda manhã, mesmo nos dias em que é difícil, mesmo nos dias em que você esquece, mesmo nos dias em que o medo fala mais alto do que a clareza. E amanhã você tenta de novo. Se você chegou até aqui, obrigado, de verdade. Não é pouca coisa dar esse tempo a uma conversa como essa. Uma conversa que não veio com respostas fáceis, que não prometeu um número, um método, uma fórmula, que só prometeu uma coisa: honestidade. E espero ter cumprido isso. Quero deixar você com uma última imagem, não de Sêneca, de você. Imagine que daqui a 20 anos, ou 30, ou o tempo que for, você olhe para trás, para esse período da vida em que você estava construindo, trabalhando, buscando, tentando crescer, tentando equilibrar, e a pergunta não é quanto você acumulou. A pergunta é: quem você era enquanto fazia isso? Como você tratou as pessoas ao longo do caminho? Quais foram os valores que você manteve, mesmo quando manter era caro? Quais foram as coisas que você recusou, mesmo quando recusar custava? Quem você foi nos dias difíceis, quando ninguém estava olhando, quando a tentação de ceder era grande? Essa é a alma, não uma entidade mística, a soma de suas escolhas, a forma que seu caráter foi tomando, a escolha por escolha, dia por dia, crise por crise. E ela não se perde de uma vez, se perde aos poucos, em concessões pequenas que parecem razoáveis, em desvios graduais que parecem necessários, em uma manhã, depois de outra, em que você escolheu o conveniente sobre o verdadeiro. A cada dia, como disse, adquira e arrecade o que vai fortalecer sua mente. Reflita muito, estude muito, se você quiser que o que aprendeu se fixe. Sêneca, Cartas a Lucílio, II. Refletia muito. Esse vídeo foi um convite para isso, não para abandonar a ambição, não para desprezar o dinheiro, não para fingir que o mundo material não existe ou não importa, para refletir, para olhar para a sua relação com tudo isso com um pouco de mais clareza, um pouco mais de honestidade, um pouco mais de consciência do que está realmente em jogo, porque o que está em jogo não é pequeno. É a pergunta de como você vai viver o tempo que tem, com que qualidade de presença, com que integridade de escolha, com que clareza sobre o que de fato importa e o que é ruído. Sêneca errou muitas vezes, viveu em contradição, a contradição honesta de um homem que sabia mais do que conseguia sempre praticar. E mesmo assim, ou talvez por causa disso, ainda tem algo a nos dizer 2000 anos depois, ainda ressoa, porque fala de algo que não muda com o tempo, a eterna tensão entre o que temos e o que somos.
entre o que acumulamos e o que construímos, entre o que o mundo vê e o que permanece quando o mundo não está olhando. Retire-se o quanto puder para dentro de si mesmo. Passe tempo com aqueles que vão torná-lo melhor. Dê as boas-vindas àqueles a quem você pode tornar melhores. Sêneca, Cartas a Lucílio, 7. Se esse vídeo te fez pensar, mesmo que por um momento, sobre a sua relação com o dinheiro de uma forma diferente do habitual, se ele te fez perceber algo sobre o medo que está por baixo da busca, ou sobre a ambição que precisa de âncora, ou sobre a generosidade que ainda está esperando por você, então valeu cada minuto. Cuida de você. Até a próxima conversa.